No estádio Cícero Pompeu Toledo, deu sorte, Coringão pode ser campeão, a Globo pode garantir, na esquerda Vladimirzinho recolhendo, virando bola aprofundada para o campo de ataque, descendo a zaga, sobrando o rebate com Zé Maria, falta para o Coringão, cobrada apontando o árbitro, Dona Rita torcendo do meu lado, esposa de Russo, Dona Luzia, esposa do Romeu, terminou o jogo, festa do Brasil, festa do povo, festa do povo, festa do povo, o povo tem o direito de empolgação, o Corinthians é campeão. Sério, torcedor? Tem. Quem tem importância no Parque São Jorge hoje é o seu Carlos Leite, empresário de jogador. É o seu Fernando Garcia. Não vai, mas esses dois juntos, amigo, esses dois juntos, eles têm pelo menos 60% a 70%, sem medo de errar, do elenco do Corinthians. Quantos anos nós não temos uma apresentação de jogador dentro do Parque São Jorge? Sirene, a famosa Sirene, né? Jogador que vem jogar no Corinthians, ninguém passa perto mais do Parque São Jorge, nem o contrato do Maíra está sendo no Parque São Jorge. Para o torcedor entender, a gente está falando aqui, o seu Fernando Garcia é conselheiro do clube, né? Tinha pedido até afastamento depois que... Não sei o que deu, mas ele chegou a pedir, mas mesmo assim, todas as negociações... Por conta do que a gente vai falar agora, que é o seguinte, o seu Fernando Garcia, que é conselheiro do clube, vitalício inclusive, e o estatuto do clube, o senhor que até me informou isso, né, senhor Alexandre? Proíbe terminantemente que diretores e conselheiros do Corinthians tenham qualquer negociação com jogadores, né? Ou participação em direito de atleta, né? Enfim. Só que nós temos aí a figura do famigerado Chapão dentro do Parque São Jorge, e isso nos proporciona um conselho que não tem a menor autonomia para fiscalizar, que deveria ser que é o papel de um conselho deliberativo. Exatamente. E permite esse tipo de coisa. Com o Chapão, o conselho funciona de Flamengo, né? Exatamente. Cartas marcadas, né? É um jogo de cartas marcadas. O que é um absurdo para um clube como o Corinthians. E a gente vinha falando, como eu disse que a gente só replica o que a gente conversa no dia a dia, a gente vinha falando aqui enquanto montava todo o cenário, toda a parte técnica aqui, já parabenizando o nosso querido Luiz Ricas, que é o nosso mestre das técnicas aqui. A gente vinha comentando que um clube como o Corinthians, com mais de 30 milhões de torcedores, não pode ter 4 mil associados que definem as diretrizes do clube, desculpem. Isso é um absurdo. E quanto mais o tempo passa, mais afunila, porque o título agora foi para quase R$3.000, um título familiar. 2.500. Agora em 2016, e a mensalidade foi para R$170. E se o cara quiser ir pro estádio, ele ainda tem que pagar uma dupla taxa pelo fiel torcedor. Exatamente. Não basta associação, né? Exatamente. É um absurdo, ele tem que comprar o título de sócio do Corinthians, ele vai pagar 170 paus por mês, e aí ele não consegue acesso ao ingresso do jogo, ele ainda tem que pagar. Ainda tem que ter pontuação para conseguir comprar o ingresso. Você não sabe qual é pior. Senão não consegue. Se é o sócio torcedor, que ele é um sócio que na verdade participa de um clube de compras, ele não é sócio. Exatamente. Ou se o sócio patrimonial não tem direito nenhum como sócio torcedor. Não, nem. Agora eu levanto uma questão. Quem não tem, ele tem 5% de desconto. Agora eu levanto uma questão para vocês. Que eu nunca vi, viu, Ricardo? Nunca percebi. Nunca. Eu vou levantar uma questão. Não sei. Eu vou levantar uma questão aqui para vocês, principalmente para vocês que são associados do clube. Vocês acham que deveria ter o associado ao fiel torcedor direito a voto do clube, direito a voto para presidente, para conselho? O que vocês pensam? Absolutamente sim. O modelo, por exemplo, do Inter, do Benfica, que até então eram os maiores do mundo, né, os mais associados do mundo, eles têm essa associação em massa. Era ou ainda são? Desculpa. Não, o Benfica ainda é, mas a gente ultrapassou agora o Inter em... Mais de 200, quanto? Não, o Benfica ainda é 250 mil. 250 mil. Você vê, né, cara, que é uma coisa assim que é tão absurda de você pensar. Por exemplo, se o Corinthians tivesse uma administração, na minha visão, tá? Tô dizendo na minha, eu creio que vocês também compartilham de algumas nuances disso que eu vou dizer. Pra mim é inadmissível, cara, pensar que um clube com 30 milhões de torcedores não possa ter tranquilamente, na boa, 1 milhão de sócios torcedores, cara. Isso é previsto até em estatuto. Você tem um dispositivo no estatuto que seria o sócio de futebol, sócio torcedor. Seria uma espécie de sócio, mas que não teria direito ao uso social do clube, às residências sociais, mas teria direito à participação política.
Isso é estatutário? Tem essa possibilidade, existe essa categoria de sócio. Ah, mas não é. Eu nunca vi. O que eu vi no estatuto é o seguinte: o Próximo- estatuto do Corinthians ele proíbe terminantemente que o sócio torcedor tenha direitos políticos dentro do clube. O sócio torcedor sim, mas o próximo programa eu trago a cópia do estatuto. Ah, bacana. A gente Traz vê pra essa- gente discutir essa Existe esse essa artigo possibilidade aí. do Vamos abrir sócio. mais uma, Ricardo. O sócio futebol. Ele é diferente do sócio torcedor. E eu acho que o ideal deveria se caminhar é um meio termo. E a gente nem Então, fala, a gente. a associação, é que o Internacional, salvo engano, ele não tem parte social. Não tem. Ele não tem corpo social. Não tem. É, Não é, tem apoio social. mas vamos supor que Você tem tivesse. razão, não tem. Vamos supor que ele tivesse lá a piscina no fundo, ó. Entendeu? Cara, você pode. Não, vamos supor que ele tivesse o clube social. Você pode ter um modelo híbrido que mescle as duas. Não é engessado, não pode ser engessado. Ou não, ou. Isso não pode ser engessado. O cara é corintiano, o outro é corintiano. Tá. Quanto que eu pago para ser sócio torcedor por ano? Você que é o expert, fiel torcedor. 160 é o que eu pago também. É o plano mais barato. 160 É o reais. que eu pago também. Quanto que eu pago num título individual para ser sócio do Corinthians? R$ 1.980 reais. Não, o título é uma outra coisa. A mensalidade hoje Não, é do título. O título é R$ 1.980 O reais. individual. Exato. Individual. 1.900. Então você R$ tem... 2.000 é 1.980. Acompanha meu raciocínio. Você tem um título individual de 1.900 e o cara tem direito a voto e não tem direito a ingresso. Aliás, tem direito a voto após 5 anos de Foi 5 associação. anos de associação. Que é um Mas absurdo. vou chegar lá. Deveria ser 3. Então Deveria tá, ser 3. o outro paga 160 pau por ano. Por que você não cria um modelo que case essas duas situações e cobra um preço intermediário? Porque o sócio torcedor, ele quer votar, às vezes o cara mora longe, Não, mas eu- ele não tem nem condição de frequentar o Parque São Jorge. Exato. Mas tudo bem que ele compra um título que dê direito a voto a ele, de 500 pau, pra ele ter o direito político, e não frequentar o clube, e você casa os dois modelos, entendeu? O Bochecha. O que eu vejo hoje é um negócio muito... Você cobrar do cara uma dupla taxa e do outro que não tem condição de comprar o título e ter direito a voto. Não dá direito a nada. Não dá direito a nada. No estádio Cícero Pompeu de Toledo, deu sorte, Coringão pode ser campeão, a Globo pode garantir, na esquerda Vladimirzinho recolhendo, virando bola aprofundada para o campo de ataque, tentando a zaga, sobrando o rebate com Zé Maria, falta para o Coringão, cobrada apontando o árbitro, Dona Rita torcendo do meu lado, esposa de Russo, Dona Luzia, esposa do Rodeu, terminou o jogo, Festa do Brasil, Festa do povo, Festa do povo, Festa do povo,